Bom, meus amigos, boa tarde. Meu nome é Jovino Francisco Filho, já fui apresentado para vocês. Nós tivemos nesse evento em São Paulo. Eu quero agradecer aos organizadores do evento pela oportunidade que ele concede à Anatel como ente regulador de estar mais próximo de vocês para estar mostrando um pouco do nosso trabalho e também trocar com vocês um conjunto de informações que são muito importantes nesse contexto de regulador-regulado. Eu sou lotado na Superintendência de Controle de Obrigações, é uma superintendência já dentro do novo contexto de reorganização da estrutura da Anatel. A Anatel foi criada em 98 e foi reestruturada agora em 2013. Nós éramos uma agência reguladora estruturada, o seu processo de departamentalização, ele ainda estava no século passado, porque nós estávamos estruturados da forma como fomos criados em 97, 98, em uma configuração estrutural orgânica por serviço, em um momento em que o principal serviço de telecomunicações do país era a telefonia fixa. E dentro desse contexto permanecemos até o ano passado. Felizmente, nós conseguimos fazer essa reestruturação, passando a agência para uma estrutura organizacional voltada a processos. E reestruturar uma empresa, os senhores sabem disso, não é tarefa muito simples, principalmente quando essa instituição é governo. Ela envolve 3 fortes pilares: a tecnologia, processos organizacionais em si e sistemas de tecnologia e gestão da informação. Nós fizemos a reestruturação no último dia útil de maio, e eu costumo dizer que no primeiro dia útil seguinte nós éramos um prédio bonito por fora que foi implodido por dentro. Então teve que se reconstruir todo o processo. Então a Superintendência de Controle de Obrigações, ela faz controle de obrigações de que serviços? Todos. A Superintendência de Outorga, ela faz outorga de que serviço? Todos. Então a agência agora ela está estruturada por processo, outorga, controle, fiscalização, por aí vai. E eu fui convidado a falar, gentilmente convidado a falar com vocês hoje sobre o descumprimento de obrigações regulamentares e o impacto que isso aí pode gerar para as pequenas prestadoras. A minha fala ela está dividida nesse conjunto de itens. Na verdade, são 4 itens, o resto é subitens. Nós vamos, então, falar rapidamente sobre isso e eu prometo cumprir o tempo. O arcabouço regulatório, o conjunto de normas, regulamentos, resoluções, ele estabelece um conjunto assimétrico. E veja que o meu colega que falou na parte da manhã pela Anatel sobre o SNOA, ele falou em assimetria e explicou o que era assimetria. E eu costumo dizer o seguinte: para nós, assimetria é a forma desigual de tratar aqueles que assim o são. Para os grandes, a burduna e o remédio é de um jeito, para os pequenos, os afagos, a burduna e o remédio também é de outro jeito. Então, é a forma como a agência trata o cumprimento de obrigações ou o descumprimento de obrigações entre os grandes e os pequenos, é o que a gente, nesse contexto hoje, estamos chamando de assimetria. Então, qual é o foco dessas obrigações que os prestadores, independente do tamanho, têm que cumprir? São principalmente 4 focos.
três muito bem identificados: direito do usuário, qualidade, universalização, e todos os outros que não estão contidos nesses três primeiros, a gente jogou em obrigações gerais, criaram uma superintendência de controle de obrigações, e essa superintendência de controle de obrigações, ela tem 4 gerências, que são gerências de controle de obrigações de quê? Direito do usuário, gerência de controle de obrigações de qualidade, gerente de controle de obrigações de universalização, e todos os outros itens que não estão nessas 3 caem na gerência de controle de obrigações gerais, que é a minha gerência, que eu costumo dizer que é a gerência Severino. Aquilo que não é de ninguém está lá com a gente, ok? Bom, nesse desenhozinho eu já mostrei para vocês exatamente como é a estrutura organizacional da Superintendência de Controle de Obrigações. E como é, o que é que a gente chamou de procedimento de acompanhamento e controle de obrigações? Ele é definido como um conjunto de medidas, normas, são todos os elementos que estão nos contratos que os senhores assinaram com a agência quando obtiveram a autorização, outorga ou concessão para a prestação do serviço. E mais todo o conjunto de legislação que rege o setor. O procedimento se utiliza desses mecanismos para fazer o acompanhamento do serviço, da oferta do serviço. Com que finalidade? 4 finalidades. Não está em ordem de importância. Subsidiar a Anatel com informações relevantes, analisar o desempenho das prestadoras, estimular a melhoria contínua da prestação do serviço e da evolução do arcabouço regulatório, e atuar na busca da reparação de danos à prestação do serviço. Bom, e aí aparece o sancionamento, que é o tema, o foco que me foi pedido para a gente falar. Eu vou pedir vocês autorização para sentar, que eu estou com um probleminha na coluna. Então, assim, esse é o foco que nos foi pedido para conversar com vocês. Então, nós classificamos as sanções em advertência, multa, suspensão temporária. Advertência é uma sanção leve. Eu tinha que mandar a informação para a Anatel de alteração societária em até 60 dias após a execução dessa, eu efetuar essa alteração. Eu não mandei. Vai ser sancionado com uma advertência. Reincidência, multa. Mesmo ela sendo uma pena leve, a reincidência agrava o sancionamento. A suspensão temporária é a sanção de suspensão total ou parcial da prestação ou comercialização de serviço. Pegando uma grande, a TIM teve uma suspensão temporária há 2 anos atrás de comercialização ou oferta de serviço. Essas medidas, elas são aplicadas sem prejuízo às sanções do Código de Defesa do Consumidor, da legislação consumerista. Só para uma coisa não anula a outra. Vem aí a obrigação de fazer. Quer dizer, a Anatel pode determinar como sanção que se faça ou que se deixe de fazer alguma coisa. A gente aplicou um sancionamento recentemente para as prestadoras de poder significativo do SEAC, de carregar os canais obrigatórios na sequência, porque elas não estavam carregando o bloco na sequência, então isso aí foi uma obrigação de fazer, obrigação de não fazer, e, finalmente, a caducidade, que é uma sanção que extingue a concessão, né? A autorização ou a permissão do serviço em função
de um descumprimento de obrigação. Há também a declaração de inidoneidade com relação a aspectos voltados a sistemas, a serviços que envolvem processo licitatório. Agora, é importante registrar o seguinte: a prestadora de serviço de telecomunicações que tiver a sua autorização, permissão ou concessão extinta por caducidade, ela não está livre do cumprimento das obrigações pecuniárias que ela tem com recolhimento de taxas, de fistel, seja lá o que for, e ela fica impedida por 2 anos, os seus sócios, o seu CNPJ, de obter autorização para serviços de telecomunicações. E a gente está evoluindo um pouquinho mais no conceito de sancionamento, assim, tardiamente, a exemplo da nossa reestruturação, com a figura do termo de ajustamento de conduta, com o TAC, que é muito conhecido no setor elétrico. O que a gente enxerga do TAC? A vantagem que nós estamos enxergando no TAC é que você força o ajustamento da conduta com uma premiação de que o valor que ele iria pagar pela multa, que vai para os cofres do Tesouro, portanto, não fica no setor, esse valor que ele vai, não que eu seja inimigo do Tesouro, esse valor que ele vai pagar pela multa, ele aplica na cessação da conduta, no investimento da melhoria de qualidade da sua rede ou outros pontos similares. E a medida cautelar, que no curso do procedimento para a apuração de descumprimento de obrigações, ou em caso de risco iminente, antes dele o risco iminente, a agência poderá motivadamente adotar medidas cautelares para inibir a conduta infrativa. E aí eu amealhei aqui, para o serviço de comunicações multimídia, dentro da visão da Anatel, dentro dos registros que nós temos na Anatel, quais são as infrações de maior incidência. E a campeã é o não pagamento da taxa de fiscalização de funcionamento, que é o TFF. O marco legal jurídico que exige, que determina o pagamento da TFF, está aí nesse slide para vocês, essa apresentação vai ficar aí. Mas veja que o parágrafo 2º do artigo 8º, que é o último parágrafo que está aí nesse slide, ele fala lá que o não pagamento da TFF determinará a caducidade da concessão, permissão ou autorização. E tem um número muito expressivo de prestadores de serviços SCM com TFF em atraso, vocês vão ver mais adiante. Isso aí eu já falei, mas chama a atenção. Mesmo decretada a caducidade, ou seja, mesmo sendo extinta o direito de continuar ofertando o serviço, permanecerá a execução judicial dos débitos. Então, não pagar não é vantagem. Você vai ter que pagar um dia de qualquer jeito. Veja que nós temos hoje 27% das 4.000, quase 5.000 autorizadas do SCM, que ainda estão lá no cadastro da Anatel, elas estão na condição de devedoras de TFF. 27%. Isso para nós é um número muito alto. E a Anatel ela tem se mantido silente por conta dessa reestruturação, desse seu processo de reconstrução da sua força de trabalho, mas a instituição já começa agora, já a partir do mês de setembro, a designar uma força-tarefa para fazer o sancionamento e a decretação de caducidade dessas empresas que estão na condição de devedora de TFF. Seguindo normalmente o rito, ela vai notificar, tem 60 dias
de prazo para poder pagar, não é também chegar com a faca no pescoço e, se não pagar hoje, amanhã está decretada a caducidade. Até porque a agência não tem interesse de que o pequeno provedor, de que o pequeno prestador de serviço saia do mercado. Mas a legislação ela tem que ser cumprida. A outra infração que também é campeã é aquela vinculada a questões societárias. Então, eu tenho a minha empresa, a minha esposa. Normalmente, a gente põe a esposa com 10%, 5%, 1% só do capital social e fica com o restante. Mas aí ela está muito boazinha para mim essa semana, aí eu fui lá e falei, vou te aumentar para 15%. Fui lá e fui na junta comercial e fiz a alteração. E não avisei para a Anatel em 60 dias. Isso aí é infração. É uma infração leve, mas, gente, isso gera uma trabalheira para nós, a troco de nada. Nós estamos negociando com o Bicalho, que é o superintendente de regulação, para tentar tirar isso do regulamento para os pequenos. Porque para os grandes a gente não pode tirar. Mas a gente está encontrando resistência, porque ele fala, eu crio paradigma para o pequeno, e depois como é que eu faço para regular o grande? E a gente está sempre invocando a assimetria. Porque você pega o cidadão que está lá em Sucuriju, no topo do Amapá, ou que está em Vila Bittencourt, lá na Boca do Cachorro, que é aqui, no final do mapa, lá em cima do Brasil, na divisa lá com a Colômbia, ele leva 8 dias de barco para um documento chegar de lá até Manaus. Então, normalmente, ele perde prazo. Então, assim, agora, tem aqueles que estão do lado da Anatel em Brasília que também perde prazo. Então, isso aqui é uma coisa que existe, dá trabalho para nós, mas eu faço até um apelo, se tiver alguém de vocês que tiver nessa situação, ou que vá fazer alguma alteração, ajusta com o seu pessoal de administração, de gestão, para não deixar perder esses prazos, porque um processo desse gera, normalmente, 200 folhas de papel. E aí você imagina quantas horas de um especialista trabalhando nisso, que poderia estar trabalhando em um assunto mais nobre em prol de vocês e em prol da sociedade. Já falei, é uma infração leve, e o índice de reincidência agrava a sanção de advertência para a multa. A outra infração dos prestadores de serviços de comunicação multimídia é o não envio de informações no SIC. Tem aí a fundamentação jurídica, que é a do RGQ, do SCM, o Regulamento Geral de Qualidade do Serviço de Comunicação Multimídia, aprovado pela Resolução 574 de 2011. Esse sistema de coleta de informações tem lá um prazo regulamentar para que vocês, os prestadores, tenham que estar atualizando suas informações lá. Vocês têm consultores especializados, têm empresas que se relacionam com vocês, que têm toda uma metodologia, acho que a própria associação também, para estar auxiliando vocês no provimento dessas informações. Isso aí também gera sancionamento. E esse é crítico, 55% das empresas autorizadas não atualizam mensalmente esse sistema de informação. Agora eu vou mostrar para vocês quais são as infrações de maior incidência na percepção do usuário. E essas infrações, via de regra, nelas há reincidência e a sanção pecuniária é pesada. Bom, reparo, lentidão na velocidade de transmissão, ausência do serviço, queda do serviço, instalação não atendida ou atendida fora do prazo e cobrança indevida.
todas essas infrações, elas estão fundamentadas na Resolução 632, de 7 de março de 2014. Normalmente, você veja que todas elas são multa e as multas não são leves. Dependendo do porte da empresa, uma multa dessa pode comprometer a capacidade operacional dela. Então, assim, é mais um apelo para atentar para isso aí. No STFC, eu acho que tem poucos prestadores de serviço de STFC, mas eu colecionei algumas também aqui, é questão societária. A mesma ladainha de antes. Faz alteração societária e não avisa no prazo. Para as operadoras de grande porte, isso aqui não tem perdão. A gente tem lá, entrando no TAC agora, multa de 45 milhões de reais de uma grande operadora, porque ela não avisou no prazo. Mas isso para ela faz sentido, porque ela tem ações em bolsa, envolve uma série de impactos no mercado de acionistas, financeiro e por aí afora. Agora, para os pequenos, vale a pena prestar atenção nisso aí. Bom, é infração leve de altíssima incidência para os pequenos, dentro do conceito lá da assimetria, com sanção de advertência. E também tem um alto índice de ocorrência. No SEAC, mesma coisa. Questões societárias, em todos os serviços. Está o fundamento jurídico do SEAC. E a sanção é caducidade. Ok? O tema dessa conversa nossa é o que eu coloquei lá na capa, descumprimento de obrigações regulamentares e o impacto para os pequenos. Normalmente, a gente imagina... Eu queria convidar vocês aqui para um ponto. O seu negócio aqui comeu um pedaço da minha... Ah, está aqui. Sim. Emburrou aqui, você não gostou desse capetinho aí, não. A impressão que a gente tem é que o regulado enxerga a Anatel como o diabo. E, na verdade, o papel da Anatel não é isso aí, não. Tá? Eu queria convidar vocês para um ponto de reflexão, que é o seguinte. Está aí no texto. A cultura de cumprimento das obrigações regulamentares e a conscientização sobre o padrão de conduta a ser adotado são posturas mais adequadas para a empresa, independente do seu porte. Relegar a segundo plano ações desse tipo podem resultar em grandes prejuízos para a empresa e até mesmo em sua extinção por caducidade. Estes são os impactos negativos e o grande desafio para os profissionais do setor. Mês passado, nós decretamos caducidade numa empresa em Senhor do Bonfim, na Bahia. Assim, ninguém queria fazer isso, mas não tinha jeito. E a gente sabe que lá não tem outra empresa para prestar o mesmo serviço que ela. Então, em cima dessa visão, o que a gente imagina? A Anatel, na verdade, não é o diabo. Ela é o anjo da guarda do seu negócio. O diabo está lá embaixo. No slide anterior, ele saiu das profundas. O anjo está saindo lá de cima para proteger o seu negócio, para ajustar para que você oferte o serviço com qualidade dentro daqueles 4 eixos, dentro principalmente dos 3 principais: qualidade, atenção ao usuário, e revitalizando o seu negócio e nos ajudando. Assim como a micro e pequena empresa é para o país o grande contribuidor no processo de geração de emprego, de geração de renda, para nós, como regulador, os pequenos prestadores de serviços é quem nos ajuda a levar o serviço aonde ninguém vai, ou aonde não tem competição. É isso aí.
uma vista para vocês aí da nossa torre de TV digital lá em Brasília. E muito obrigado. Estou às ordens de vocês. Gostaríamos de agradecer o senhor Jovino e está aberto a perguntas. Nós temos ainda alguns minutinhos. Não? Seu Jovino, eu sou o Lirane, sou diretor dos provedores da Abranet. Eu só acho que a Anatel devia ter mais Jovinos lá dentro. Viu? Essa é a mensagem. Muito obrigado. Obrigado. E assim nós agradecemos, então, ao senhor. Uma perguntinha ali. Então, veja só, na parte da manhã, o meu colega Abrão, ele falou aqui do SNOA. Mas o que a gente entende que é o SNOA? O SNOA, sem explicar o que é o SNOA, mas quer dizer, é um sistema de oferta de atacado, é uma bolsa de oferta, onde as seis grandes bandeiras, as 6 grandes empresas que hoje provê o mercado para os pequenos, elas são obrigadas nessa bolsa, nesse site, nesse banco de dados, nessa base de dados coordenada pela Anatel, elas são obrigadas a colocar ali as suas ofertas, essas ofertas, antes dos preços serem colocados lá, eles são negociados com a Anatel, e com isso a gente faz uma oferta transparente, isonômica, permitindo que a competição ocorra de forma clara. Então, veja, não fazia sentido você pagar por 2 mega em Manaus R$8.000. Vocês viram aqui que o Abrão colocou na parte da manhã, foi para R$169. Olha, assim que o SNOA passou a operar. Por que nós não vamos trabalhar? Por que não trabalharmos para termos o SNOA para poste, para termos o SNOA para os canais de conteúdo que a Ancine falou aqui na parte da manhã? Então, quando eu falo para vocês assim, gente, para de errar com bobagem, para deixar a gente trabalhar nas coisas mais relevantes. Nos ajude a ajudar o setor. É esse o meu comentário.